Desde o início da humanidade vemos um comportamento que se repete. Pessoas com dificuldade de assumir a responsabilidade dos seus atos e transferindo a culpa para outros. Transferem a culpa para Deus, transferem a culpa para os outros, transferem a culpa para o diabo. Enquanto não assumimos a responsabilidade do que fazemos, não podemos consertar nem nossos erros, nem as circunstâncias que foram afetadas como consequência das nossas escolhas. Gente, estou hoje em Genebra, na Suíça, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus nos mostra no livro de Gênesis que logo depois do pecado de Adão e Eva, quando o Senhor os confronta, eles têm uma dificuldade de assumir responsabilidades. Em primeiro lugar, vemos Adão culpando a Deus e aos outros. Ele diz para o Senhor, a mulher que tu me destes. Ele não apenas está jogando a responsabilidade sobre Eva, mas ele também está transferindo culpa para Deus, dizendo, Eva só fez isso porque o Senhor a colocou na minha vida. E a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes erramos, transferindo culpa não apenas para Deus e não apenas para as outras pessoas, mas também para o diabo. Quando Deus vai conversar com Eva a respeito do que ela fez, Eva diz, foi a serpente. Basicamente ela está dizendo, nem fui eu, né? Ela consegue naquele momento eximir-se da sua responsabilidade e tentar culpar a Satanás. Que o diabo trouxe estrago desde o início da história da humanidade é sabido, é fato inquestionável na palavra de Deus. A questão é, ele deveria ter tido espaço para isso? De acordo com a palavra de Deus, não. Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15, nós lemos que Deus colocou Adão no jardim para o lavrar e para o guardar. A missão dele era dupla, lavrar o jardim. Isso envolvia trabalho, produtividade, mas também guardar o jardim. Pergunta importante e necessária, guardar de quem? Nesse momento, Adão está sozinho quando Deus lhe deu essa missão. Nem Eva havia ainda sido criada. Não havia mais nenhuma outra pessoa no jardim. Qual era a ameaça ao jardim? Do que o Éden deveria ser guardado? Evidente que o Senhor já estava mostrando a Adão. Satanás vai tentar se infiltrar nessa história. Ele vai tentar causar problemas e você é responsável por mantê-lo do lado de fora. Você é responsável por mantê-lo distante. E aquilo que aconteceu logo no início da história da humanidade tem grande probabilidade de se repetir nos nossos dias. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós lemos no versículo 3, o apóstolo diz, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele está dizendo que da mesma forma como houve um engano no início, o engano pode se repetir atualmente. No entanto, precisamos entender que assim como o homem tinha a responsabilidade no início de não dar espaço para o inimigo no jardim, de protegê-lo do ataque do inimigo, nós continuamos tendo a mesma responsabilidade hoje. Em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 27, a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. É uma ordem, é um imperativo, é um comando de Deus. Isso nos revela, em primeiro lugar, uma responsabilidade de obediência que é nossa. Mas, em segundo lugar, nos mostra que Deus colocou sobre os nossos ombros a responsabilidade de escolher manter o diabo longe ou não, permitir que ele entre ou não nas nossas vidas. E quando fazemos a escolha errada e de alguma forma permitimos que ele se infiltre, que ele tenha espaço ou acesso às nossas vidas, então inevitavelmente teremos consequências dessas escolhas. É verdade que o diabo tem tocado e ferido algumas pessoas, mas mesmo quando isso acontece, a responsabilidade dele ter tido espaço para fazer tal coisa ainda é dessa pessoa. Nós não podemos mero e simplesmente culpar o diabo de forma isolada e nem Deus por não necessariamente ter afastado o diabo que ele mandou que nós mantivéssemos longe. Não podemos transferir essa responsabilidade. Eu vejo pessoas, quando o assunto é pecado, dizendo, não, o diabo me tentou de uma maneira tão forte que eu não resisti. Normalmente eu digo para alguns, conversa. Embora a Bíblia chame Satanás de o tentador, ele não vai trazer algo sobre você que você não possa resistir. Alguns crentes falam da tentação como se ela fosse algo sobrenatural, impossível de ser vencida, e esse não é o relato bíblico. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana, ela não é maligna. Aliás, a palavra de Deus diz no livro de Tiago, cada um é tentado
quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. O que o diabo como tentador faz é colocar diante de nós um cardápio que nos provoca, mas a tentação não procede dele, ela vem do nosso próprio desejo. Ele, o diabo, vai tentar explorar o desejo e a nossa responsabilidade é controlar o desejo e manter as propostas dele distantes. Quando Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ele diz pelo contrário. Deus não permitirá tentação maior do que aquela que vocês possam resistir. Então Deus estabelece um limite. Tentações além das nossas forças não podem tocar as nossas vidas. E ele diz, mas Deus é fiel. E junto com a tentação, que está no limite das forças, e junto com a tentação, que é humana e não maligna, a Bíblia diz, ele vos proverá o escape, o livramento. Ou seja, se pensamos de uma forma fria e racional, a tentação é humana, e o escape, o livramento para fugir dela é que é sobrenatural e divino. Mas muitos de nós temos transformado a tentação em algo sobrenatural e o escape em algo natural. É óbvio que não temos a capacidade de reagir como deveríamos, mas não podemos mera e simplesmente colocar na conta do diabo muitas das coisas que nós temos experimentado, às vezes até por interferência maligna, porque isso acontece quando de alguma forma permitimos. Nós precisamos entender que Deus estabeleceu determinados limites ao diabo que ele não pode ultrapassar. Mas quando, de alguma forma, quebramos princípios, ele acaba tendo autoridade para isso. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 18, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Na perspectiva, no plano de Deus, na provisão do Senhor, nós deveríamos ser intocáveis pelo inimigo, porque temos uma proteção da parte do Senhor. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Não haveria necessidade de sermos tocados pelo inimigo. Mas Jesus fala no livro do Apocalipse de um conselho de Balaão, como sendo algo que se repete muito tempo depois da história do Balaão do Velho Testamento. Qual foi o conselho de Balaão? Balaão é contratado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar a nação de Israel. Ele não consegue amaldiçoá-la. Cada tentativa de falar contra, Deus transformava em bênção. Ele reconhece que contra Israel não vale encantamento, não há ação contra o povo que Deus abençoou. E quando o rei de Moabe começa a pressioná-lo, dizendo, ei, se você não conseguir ferir esse povo, você vai perder o prêmio oferecido. O Novo Testamento, que diz que Balaão amou o prêmio da injustiça, mostra que ele deu um conselho. Basicamente, resumindo, trocando em miúdos, ele diz, olha, jamais poderemos tocar esse povo, porque ele está sendo protegido por Deus, a maior força do universo. Eles têm um muro de proteção que é intransponível, não tem como ferir esse povo. Mas basicamente a conclusão que ele chega é, mas se nós colocarmos o povo contra Deus, e de alguma forma os fizermos pecar contra Deus e afrontar a Deus, então Deus que hoje os protege, pode se transformar em inimigo, em vez de protegê-los, ele vai feri-los. Ele orienta Balaque, rei de Moabe, dizendo, envia as mulheres do seu povo a seduzi-los e elas vão exigir em troca dos préstimos sexuais mais do que prostituição física. Elas vão exigir que eles se curvem diante dos deuses delas e haverá prostituição espiritual. E foi isso que aconteceu. E quando o povo começou a pecar, a ira de Deus se acende contra a nação de Israel. E agora o povo que não poderia antes ser tocado pelo inimigo está sendo ferido e julgado por Deus. Satanás conhece exatamente essa estratégia. Acredito que esse conselho foi sabedoria maligna agindo e operando em Balaão. E muitas vezes é o que fazemos. Quando a Bíblia diz sobre não dar lugar ao diabo, não significa que um crente acorde pela manhã pensando o que é que eu posso fazer para tornar miserável a minha vida. Então ele preenche um formulário com um vocabulário legal, dizendo, venho por meio dessa autorizar o inimigo a fazer uma devassa na minha vida. Essa autorização não vem com o preenchimento de um formulário, vem com quebra de princípio. Quando pecamos, comprometemos a proteção de Deus e nos tornamos vulneráveis. E se acabarmos sendo tocados pelo inimigo que não deveríamos ser tocados, a responsabilidade de ter dado espaço a ele é nossa. E nós precisamos responder diante de Deus pelos nossos atos. Precisamos entender a responsabilidade das nossas escolhas e as consequências que vêm delas. Ninguém tem o direito de culpar Satanás por coisa alguma. Ele jamais poderá agir fora de uma esfera estabelecida por Deus. Eu e você podemos viver intocáveis pelo inimigo se nos conservarmos debaixo da mão protetora do Senhor, guardando os seus princípios que nos protegem. Mas se nos expomos e de alguma forma permitimos que ele nos toque, então responderemos por termos dado lugar a ele. Martinho Lutero, o grande reformador, costumava dizer o diabo é o diabo de Deus. Basicamente era uma maneira de dizer ele não está fora de controle. Um outro exemplo usado era de que ele é uma espécie de cachorro que só vai até onde o tamanho da corrente presa na coleira permite ir.
nós precisamos entender que o diabo não está fora de controle. Quando chegar o momento certo de tirá-lo de circulação, Apocalipse capítulo 20 nos mostra que um anjo descerá do céu, vai trancar o diabo numa cadeia por 1000 anos. Um anjo, não vai ser preciso todo o exército dos céus, não será necessário todas as hostes celestiais. Então nós precisamos entender que ele não está fora de controle. Deus colocou um muro de proteção à nossa volta. Esse muro é inquebrável de fora para dentro, como falamos na perspectiva do conselho de Balaão, mas ele é frágil de dentro para fora. E quando o quebramos, através da quebra de princípios, nós estamos expostos à ação maligna. Mas mesmo depois desse erro, com essa consequência, ainda temos possibilidade de conserto, podemos nos arrepender, podemos fechar novamente o muro, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, por favor, não transfira a sua responsabilidade ou a responsabilidade dos seus atos e nem a culpa para o diabo. Reconheça onde foi que ele teve espaço para fazer algo na sua vida e reconhecendo, assumindo isso, conserte, porque através disso você pode, a partir de então, mantê-lo longe, no lugar devido, distante de nós. Deus nos deu esse privilégio, mas também nos deu essa responsabilidade de escolher e viver consequências, mas também de assumir responsabilidade das nossas escolhas, então poder, assim, alterar e consertar as consequências.